Vamos que vamos, né, pessoal? Bate-papo que eu acho que é tão descontraído e bem-humorado quanto a própria carreira, né? E o próprio autor, né? Também, que nós vamos falar aqui. Que é o Sérgio Aragonês. O que é que nós temos para falar sobre o Sérgio Aragonês aí, Wendel? O Sérgio Aragonês teve uma história que veio da tragédia para o humor, né? Ele nasceu na Espanha e quando, por causa da Guerra Civil Espanhola, que estourou lá em 1935, 34, por aí, ele foi para a França com a família, criança. Da França, houve, já da Segunda Guerra Mundial, começou a Segunda Guerra Mundial, ele teve que sair da França para o México. Ele chegou ao México com 5 ou 6 anos de idade. Então, duas tragédias fizeram ele vir para o México. E chegando ao México, ele só sabia falar francês, mesmo sendo espanhol, mas morou muito tempo na França e não sabia falar espanhol ainda. Então ele teve uma dificuldade também no início com as crianças, ele sofria bullying por ter um sotaque, quando ele falava espanhol, tem um sotaque francês. Então isso fazia ele ficar isolado em casa, desenhando. Então o hobby dele passou ao desenho. E a dificuldade de comunicação dele foi daí a origem das pantomimas, né, dos desenhos dele, aqueles gestos, aquelas configurações que ele faz dos personagens. Tem até uma lenda, né, diz que os pais dele, para deixá-lo brincando em casa, trancaram ele no quarto com lápis de cera, papel, caneta e tudo, para ficar desenhando. Quando eles chegaram em casa, quando voltaram, o quarto todo estava desenhado com os desenhos tradicionais dele, né? Então foi um escândalo na época para os pais dele e tudo, mas a partir daí ele mostra o quanto ele tinha motivação e tinha o talento, né? E já tinha a pinta do humor, né? A pitada do humor. E foi aí que, nessa mesma época, que ele é considerado o maior desenhista, o desenhista mais rápido do mundo, né? Isso. Segundo a biografia dele, do que o pessoal fala, surgiu também daí, depois o Potter pode até complementar, porque quando ele era criança, tinha os professores que passavam trabalho para os alunos. E alguns trabalhos pediam desenhos, né? Em certos capítulos o professor pedia desenho para os alunos. Então, ele vendia o trabalho dele, ele vendia os desenhos para os alunos. Então, como eram muitos alunos, ele tinha que desenhar muito rápido para vender para o máximo de alunos possíveis. Então, genial, né? Então, ele se formou na Universidade do México, né? Universidade, agora não me lembro o nome da universidade, Potter. Na Universidade do México. E ele foi como arquiteto, é isso? Arquiteto, isso. Ele se formou em arquitetura. De lá, ele foi um tempo ele foi para os Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos com 25 ou 26 anos. Foi quando ele chegou com $20 só, fazer alguns bicos nos Estados Unidos. E falaram para ele, os amigos dele americanos falaram para ele ir para a MED, por causa dos desenhos que ele fazia. E ele empolgado, né, com a situação, ele foi na MED. Chegando lá, o inglês dele não era muito bom. Então ele não falava muito bem inglês. Embora, Potter, só fazendo um parêntese, eu vi uma entrevista dele com o Stan Lee, The Best Comics, um programa que o Stan Lee tinha na década de 80, 90. Foi uma série que o Stan Lee começou a entrevistar vários artistas. O Stan Lee fala que ele fala 5 línguas, né? As outras duas eu não consegui, pesquisei e não sei quais são as outras duas, mas com certeza, atualmente, ele fala o inglês, o francês e o espanhol. Mas na época, ele não falava muito bem inglês. Né? Ele falava o francês e falava o espanhol. E não falava muito bem inglês. Então ele chegou na redação da MED e ele perguntou quem era que sabia falar espanhol lá na MED. Aí indicaram o cubano Antônio Proias, que, para quem não conhece, foi o cartunista que criou o Spy vs Spy, que era um personagem... Outro mestre também, e muito tradicional na revista MED. E aí apresentaram para ele, se comunicaram em espanhol e foram até o diretor Bill Gaines conversar. Só que lá o Aragonês descobriu que o inglês do Proias era pior do que o dele. Então a comunicação ficou pior ainda. Mas de qualquer forma, no final, o Bill Gaines ele gostou muito do trabalho do Aragonês. Gostou muito, só que ele disse assim, olha, não tem como você trabalhar aqui, porque já não tem, a revista está fechada, já tem todo mundo, não tem espaço mais para você.
Aí diz a lenda que ele pegou uma revista, saiu por 2 horas, e quando ele voltou com os desenhos nas margens. Olha, ele disse, dá para desenhar aqui. Aí o Bill Gates achou genial aquilo. Ele disse, contrata o cara. E contrataram o Bill Gates. Ele, a fase, na época, disseram assim, faça da média a sua casa. E ele diz assim, eu fiz literalmente. Ele passou de 1963 até o ano passado, até 2020 na média. Então, ele participou de todas as 491 edições, de lá para cá. Com exceção de uma, que eram os desenhos que ele tinha, e que o Correio Americano perdeu os desenhos. Então, ele tinha... de 63 a 2020, ele participou de todas as edições da média. Ele só perde em número de edições, ele só perde por... Também muito tradicional, agora eu esqueci que era 506 edições, escrevia Jim, não sei, agora não veio o nome. Jim Davis. Então ele só perde... Eu acho que era o Jim Davis, exatamente. Jim Davis. Então, ele é um do que mais escreveu para Marvel. Então, agora ele está aposentado. Eu acredito que ele ainda esteja nos Estados Unidos. Mas, assim, é um gênio, né? O Aragonês é uma marca que ele virou uma marca da Mad, né? Então, todo mundo quem era leitor da Mad, como eu fui leitor da Mad, era fabuloso você ver aquelas tirinhas dele que ficavam nas margens e você via que os personagens dele, aquelas características, os personagens todo bem cartunesco mesmo, mas com uns detalhes interessantes. O Aragonês eu sempre admirei. É interessante você falar isso, sobre ele falar sobre as famosas tiras marginais dele, né, que ele ficou muito conhecido, porque ele foi um dos pioneiros a quebrar justamente essa convenção, né, da tira no seu horizonte. Convenções essas, como eu falei para vocês, ele não obedecia. E foi justamente por ele não obedecer que isso se tornou também uma das marcas registradas dele. Então, aquela coisa que o Wendel falou, né, dele falar, ele se autoproclamava, né, o desenhista mais rápido do mundo, ele mesmo, da mesma forma que ele se autoproclama, é bacana essa coisa do humor, né, dele, que ele mesmo se autodeprecia também, né, porque tanto é muito comum nas próprias histórias dele, ele se coloca como protagonista sendo o pateta. Geralmente ele é o alívio cômico das histórias, ele mesmo, enquanto personagem, né. E ele mesmo se autodeprecia, que ele fala assim, eu sou o desenhista mais rápido. Na tua história da Marvel, inclusive, ele fala isso, né, Wendel? Fala. O pessoal tá com o prazo apertado aí, eles não conseguem acompanhar o cronograma das histórias. Mas não tem importância, não. Eu vou fazer mais rápido do que eles. Porque eles perdem muito tempo com coisas elementares, como proporção, ponto de fuga. Então ele não obedece porra nenhuma disso e vai fazendo o desenho dele do jeito que ele sabe, né? Conceitos então, que ele dominava por conta da arquitetura, né? Conceitos técnicos, né? Conceitos técnicos. Mas ele mesmo, acho que é aí que tá. Eu acho que é um dos maiores segredos do sucesso do Aragonês, fora o talento, é que eu me recordo que eu vi uma entrevista dele, que ele é um bate-papo dele com o maior parceiro dele, né? De longa data, que é o Mark Evanier. E eles mesmo falam que, assim, nós somos uma exceção à regra no quesito cartunistas. Ele falou, por quê? Porque geralmente os cartunistas, eles são sisudos, eles são sérios, mesmo principalmente os de humor. Então você pegar o cartunista, o Charles Schultz, era um escroto. Tu vai pegando vários outros exemplos aí, que os caras eram extremamente mal-humorados, cara. Né? Eles extravasavam humor na arte, mas eles não eram pessoas engraçadas, pessoas, vamos dizer assim, muito simpáticas. O que não é o caso deles. Tanto o Evanier quanto o Aragonês, são duas figuraças, cara. A coisa mais comum que você vai encontrar na internet são várias entrevistas, porque ele é extremamente acessível. Dá entrevista a praticamente todas as convenções que ele apareceu, ele deu entrevista, cara. Ele mesmo fala, é bom você ter falado isso, que ele, nas entrevistas dele, ele fala que ele faz a vida dele um humor. Ele vê a vida, o tempo todo ele tá pensando em piada, em senso de humor. Por isso que ele tem essa longevidade que ele fala, porque a vida dele é assim. E é uma coisa que eu acho, por isso que os personagens, se você perceber, todos os personagens dele são meio gordinhos, né? Todo aquele formato meio rechonchudo e tudo. E eu acho que é um reflexo dele. Ele vê em todos os personagens, ele se vê nos personagens, sabe? Então, eu acho que é por isso que ele tem essa facilidade de fazer humor. A zoeira começava por ele mesmo, né? Por ele mesmo, exatamente. Por ele mesmo, cara. E assim, aproveitando que a gente está entrando, já mencionei o Mark Evanier, complementando a história do que o Wendel falou, a partir da entrada dele na Mad, ele já fazia sucesso na revista Mad,
mas ele estourou, vamos dizer assim, quando justamente ele conheceu Mark Evanier, o roteirista, e eles formaram parcerias. Parceria que eu digo dizer, o cara virou, parece, parceiro de vida com ele, vamos dizer assim, de profissão. Porque desde 85 eles não pararam de lançar coisas juntos. E a primeira, obviamente, que é a maior referência que ele é conhecido até hoje, é o lançamento da revista Gru, né, o Errante. Gru, exatamente. O personagem, ele vai fazer agora, no dia 1º de maio, 39 anos. O Aragonês, ele tem o quê? 82 anos já? 84 anos de 6 de setembro. O Gru foi o primeiro personagem a pertencer ao autor e não à editora, em 1983. Foi o primeiro personagem. Pô, vale essa menção aí, né? Levando em consideração como é que era o mercado, né? Exatamente, porque o que acontece, por ele ser freelancer, os personagens, mesmo que poderia criar 100 personagens, os 100 personagens seriam da editora, ele não seria dele. Com o Gru não aconteceu isso, o Gru é dele até hoje. E o Sullivan tá falando uma coisa interessante sobre o Gru. O material do Gru não saiu, acho que nem a metade do que foi publicado lá fora, pessoal. Tem muita coisa bacana. Acho que no Gru tem mais de 70 edições publicadas nos Estados Unidos. E no Brasil não foi lançado, acho que não chegou nem na edição 30. Foi 27 edições, 28 talvez. Dessas editoras todas que eu falei para vocês, acho que uma também que ele mais trabalhou também foi com a DC. Onde ele trabalhou com a revista Backlash. E sempre que a Backlash era um faroeste, mas era um faroeste puxando para o satírico, sabe? Então ele fazendo roteiros. Ele trabalhou também para aquela House of Mystery, fazendo também o gênero terrir. Ele sempre se pautou, a vida dele foi sempre indo para o lado do humor, vamos dizer assim. Eu queria só mostrar para vocês, por ordem cronológica logo, antes da gente começar a falar, a gente vai falar sobre essas 3 edições, não é isso, Ale? Vai falar aqui sobre essa criança aqui, Destrói a DC, Massacra Marvel, essa eu tenho aqui também, e vamos falar também sobre essa bendita aqui, que aí o Sully vai participar melhor dessa. Star Wars é com ele. Mandaloriano. Aí, olha só. Aí ele lançou também... Cara, ele lançou muita coisa nessa linha de fazendo alusão ao mundo pop. Então ele fez um especial ao Dia dos Mortos, pelo México. Ele chegou a fazer uma paródia também da Bruxa de Blair, Sérgio Aragonês exorciza a Bruxa de Blair, se eu não me engano também. Não foi publicado no Brasil essa. Ele lançou logo depois do Destrói a DC e Massacra Marvel, que por sinal ele ganhou o Eisner, a gente vai conversar depois direitinho sobre ela. Ele lançou a série Fanboy, em que aqui foi publicado pela Brainstorm em 3 edições. Cara, isso aqui também é muito bacana também de se... E ele chegou a participar, pessoal, de uma homenagem, de uma série de homenagens que a DC fez para o Will Eisner por tabela, fazendo releituras do Spirit. Chamou vários artistas, né? Foi uma minissérie. As 2 primeiras edições foi o Darwin Cook que fez, que é uma história muito bacana também, só que da edição 13 até o final dela, que foi a 18ª, o Mark Evanier com o Aragonês, eles elevaram o nível das histórias principalmente. O Sérgio Aragonês e o Evanier fizeram essas edições aqui do Spirit, que foram bastante elogiadas por serem muito fiéis ao espírito do personagem. Aquela edição